Fala turma, como é que vocês estão? Meu nome é Christian, eu faço parte da Gear Up Trade e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês que é algo que eu venho pensando, em compartilhar, certo? Primeiro eu tenho que contextualizar um pouquinho. Eu nunca tive o hábito da leitura, nunca li um livro na minha vida. Há uns 2 anos atrás, ou 3 anos mais ou menos, naquelas metas de início de ano, eu decidi que ia ler no mínimo um livro por mês. E aí eu e minha esposa, não tínhamos ainda o filho pequeno, acordávamos todos os dias às 5:30 da manhã, fazia aquele café e lia, e foi uma das experiências mais legais que eu tive em toda a vida, assim, juntamente com ela, da gente compartilhar. Ela comentava sobre o livro dela, eu comentava sobre o meu, a gente ficava debatendo e isso era muito legal, Lógico, com a chegada do filho menor, isso já não foi mais possível, claro que para mim poderia ser possível, mas aí são noites mal dormidas, aquela coisa toda, quem tem criança pequena sabe das dificuldades, mas a gente passou dessa fase, então a gente já consegue fazer isso novamente. Estamos voltando a retomar esse hábito. Aqui atrás vocês vê alguns livros, que a gente tem, mas a gente tem muito livro, a gente comprava muito livro e, cara, eu gostava muito da ideia. E qual que é a minha ideia? Eu não sei com que frequência, eu não sei ainda como vou fazer isso, se vai ser através de live no Instagram, se vai ser em vídeos aqui no YouTube. Aceito sugestões aí, quem gostar, que vai ser compartilhar algumas experiências dos livros que eu estiver lendo, certo? Por que me chamou a atenção esse conteúdo? Eu acompanho várias pessoas que fazem isso, por exemplo, eu gosto muito do Caio Carneiro, eu gosto muito do Joel J, que são caras que têm um conteúdo bem abrangente, de autoajuda, entre aspas, e eles fazem vídeos longos aí debatendo sobre o livro, lives, podcasts, e eu acompanho muito desse conteúdo. E eu pensei, cara, muita coisa a gente consegue trazer para o trade esportivo, e acho que muitos dos livros que eu leio eles são muito voltados para essa parte de negócio, de investimento, de controle emocional, de inteligência emocional, mudança de vida, mudança de hábito. E lógico que a gente não vai sair fora do que a gente já vem trazendo aqui no canal para vocês, mas vai ser um conteúdo um pouco diferente que vai agregar aqui dentro para vocês, tá? Então, o livro em questão que eu estou lendo nesse momento é esse aqui, tá? Olha só, é o Algoritmo da Vitória, tá? É um livro que foi escrito por 2 brasileiros, José Salib Neto e Adriana Salles Gomes, tá? Cara, é um livro muito legal, até tô lendo ele pouco, ainda falta muita coisa, mas é um livro que conta os bastidores de muitas situações, que aconteceram no esporte, parte dos técnicos, jogadores, times, dos mais variados esportes, e isso, lendo o livro, eu pensei, cara, isso casa muito com o que a gente vem fazendo no dia a dia, Então, qual que é a minha sugestão? Pode ser que não seja a melhor alternativa, mas eu pensei de ler aqui junto com vocês uma passagem, e a gente debater em cima disso, eu passar a minha visão sobre o que está dizendo aqui e que isso possa agregar de alguma forma para vocês, Não é de hoje que se sabe que nada melhor para aprender é a gente conversar com outra pessoa, Então por isso que os livros sempre entraram muito na minha cabeça, porque eu sempre trocava essa ideia com a minha esposa, continuo trocando, continuo fazendo, agora que a gente retomou, mas eu acho que compartilhar com vocês vai fazer que eu também aprenda e grave mais o resultado que está tendo aqui, tá bom?
Vamos tentar então, de repente esse vídeo fique um pouco mais longo, né? Quem gosta desse tipo de assunto, fica comigo aí até o final, e aí depois me dá um feedback se foi bacana ou não. Tenho que agradecer, logicamente, a quem nos apoia a fazer conteúdo aqui no nosso YouTube, né, que é a Betfair, uma das maiores exchanges do mundo, é a nossa casa, né, a MyBetSpace, que é uma plataforma que gerencia todas as suas entradas, né, de uma forma muito intuitiva e rápida, e também a WedBet, né, que transmite os jogos para a gente com o menor delay possível e a maior quantidade de jogos possível. Tá bom? Então é isso, vamos começar aqui e vamos ver se a galera vai gostar. Bom, vamos lá, pessoal. Eu já estou na página 64 desse livro, né? Já teve situações que eu já passei dela, vou retomar, né? E vou trazer para vocês. Mas hoje eu quero trazer especificamente o capítulo 2, que fala do Kaizen mental. Tá? Não é Kaiser, não é cerveja. É Kaizen mental. Se bem que Kaiser não é cerveja, né? Horrível. Eu vou ler aqui e aí eu vou debater com vocês, passar a minha ideia e vocês fiquem livres aí para contestar qualquer coisa nos comentários, tá bom? Vamos lá. Você deve ser fã do jamaicano Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, capaz de correr 100 metros em menos de 10 segundos. Ele é famoso por suas 8 medalhas de ouro olímpicas, obtidas de 2008 a 2016, por seus recordes mundiais nas corridas de 100 e 200 metros e no revezamento 4 por 100 metros, por 11 títulos em campeonatos mundiais e, claro, por correr sorrindo. Antes dele, comparávamos uma pessoa rápida a The Flash, um super-herói que é ficção. Depois dele, não tem para ninguém. No entanto, quem é fã de Bolt precisa conhecer Glenn Miles, seu coach, e quem é fã de Bolt e de Miles precisa conhecer Bud Winter. Com seu chapeuzinho vitoriano, Winter falava quase tão rápido quanto seus pupilos corriam e encantou muitos campeões. Em 39 anos à frente do San Jose State College, entre 41 e 70, Lloyd Bud Winter treinou 102 competidores do nível All-American dos jogos da NCAA, o Campeonato Nacional da Liga Universitária dos Estados Unidos, 27 dos quais se tornaram atletas de nível olímpico, como as lendas de atletismo Tom Smith, John Carlos, Lee Evans e Ronnie Ray Smith. Então, por trás, né, de um grande campeão, a gente sabe que sempre tem um coach, sempre tem uma pessoa que está ali ou desafiando ou treinando, né, e é isso basicamente que a gente vai ver, né, o quanto é importante algumas coisas e alguns insights para que o cara se torne um campeão. E como é que a gente traz isso? O que o Bolt tem a ver com o treino esportivo? Nós, independente da profissão que a gente exerça, a gente é um atleta, né? A gente tem que ter a melhor performance possível, a gente tem que estar sempre pensando, estar sempre inovando e tentando estar sempre no seu melhor para se destacar, seja o dono do supermercado, seja um treino esportivo. O próprio lado psicológico aqui dentro do trade ele é muito importante, porque sem ele, eu mesmo considero, né, 70% psicológico e 30% parte técnica e estratégia, né? Porque se você não tem psicológico, de nada adianta você ter um método, você ter uma estratégia, porque tudo vai por água abaixo. Então é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Dando sequência aqui, na Olimpíada do México em 68, Tom Smith foi o primeiro a correr 200 metros abaixo dos 20 segundos, marca que levou mais de uma década para ser superada. Lee Evans foi o primeiro a correr 400 metros em menos de 44 segundos, recorde que demorou quase 20 anos para ser quebrado. Na competição nacional da NCAA, as equipes de atletismo da Speed City
Cidade da Velocidade, como era chamado o San Jose State College de Winter, ficaram 14 vezes entre as primeiras colocadas. Winter ilustra com perfeição, inclusive, o compromisso de manter os leões fora da jaula que acabamos de identificar. 2 de seus pupilos, Tom Smith e John Carlos, passaram para a história pelo protesto que fizeram no pódio do México em 68, quando o hino americano começou a tocar, baixaram a cabeça e ergueram os punhos, cada um com uma luva, e uma saudação dos Panteras Negras, movimento que lutava contra a discriminação racial nos Estados Unidos na época de Martin Luther King e Malcolm X. Acho que todo mundo lembra desse episódio, né? O Comitê Olímpico Internacional condenou o gesto. A mídia criticou, mas tanto antes como depois do episódio, o Winter lhes deu liberdade total. No funeral de Winter, anos mais tarde, o choro sentido dos 2 atletas demonstraria a gratidão deles ao coach. Mesmo sendo branco, Winter foi incluído no Hall da Fama dos esportistas afro-americanos. Bud Winter tinha uma mania. Gostava de fazer seus meninos correrem 30 jardas, cerca de 27 metros, por 3 vezes seguidas na velocidade máxima. E eles faziam isso em 3 segundos. Depois, pedia que corressem uma 4ª vez a mesma distância, os mesmos 27 jardas, 27 metros, né? Mas com apenas 80% do seu esforço. Aqui está um detalhe bem importante, né? O que acontecia, quase invariavelmente, é que eles eram mais rápidos na 4ª vez. Faziam a corrida, por exemplo, em 2,8 segundos, em vez de 3. 2 décimos abaixo do cronômetro. Parece um pouco estranho, né? Porque quando ele pedia que eles dessem o máximo, nas 3 primeiros sprints que eles faziam, eles eram mais lentos do que na 4ª vez, quando ele pedia para usar somente 80% do esforço. Mas tem uma explicação para isso. Mais tarde, o Winter esclareceria a brincadeira em uma entrevista a Sports Illustrated e no livro Relax and Win. Ele entendeu o aspecto mental dos atletas. O coach serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos estavam perdendo muitos pilotos de avião da base do Pacífico, que eram bem treinados, mas ficavam muito tensos em combate. Alguns tinham fadiga. Em Guadalcanal, por exemplo, eles não conseguiam dormir à noite, porque os japoneses tinham como estratégia soltar bombas para dificultar seu descanso. Winter, com a responsabilidade de melhorar essa preparação, reuniu-se com médicos e entendeu que era preciso reduzir tensão e fadiga com técnicas de relaxamento. Isso favoreceria a coordenação dos pilotos, aumentaria sua velocidade e alavancaria a capacidade de desenvolver as habilidades físicas. E tudo isso reestabeleceria a confiança deles. Então Winter criou um programa de 6 semanas, ao longo de 3 horas por dia, em que os ensinava a relaxar progressivamente cada grupo de músculo do corpo. Primeiro testou o programa em 2 pelotões, de 60 homens cada um. Os pilotos de um pelotão desenvolveram a técnica a ponto de conseguir dormir 2 minutos depois de ouvirem a palavra "Cal", a qualquer hora do dia ou da noite. Os dos outros seguiam as condições usuais. Resultado: os pilotos que aprenderam o auto-relaxamento se saíram bem melhor em tudo que exigia coordenação. Fim da guerra, Bud Winter identificou a mesma incapacidade de relaxar a tensão ou foco dos atletas competitivos, o que considerava um grande obstáculo à performance. O coach trabalhava o relaxamento todos os dias, verificando sobretudo o lábio inferior e as mãos dos pupilos. Lábio inferior relaxado significava que a parte de cima do corpo estava solta, e mãos relaxadas representavam o músculo do braço que não seriam tensionados. Sua máxima era: você precisa correr relaxado para conseguir velocidade máxima, ou seja,
Os seus músculos trabalharão contra você. Para ele, o aspecto mental e o físico eram uma coisa só. Em 66, Bud Winter viajou a Kingston, Jamaica, para fazer uma série de workshops e teve na plateia Glenn Miles e Steve Francis, coaches dos atuais astros mundial de corrida, o sprint. Como vê, o sorriso relax de Bolt significa muito mais do que pensávamos, mais até do que o sorriso de Mona Lisa. Essa é só uma parte, tá? O Kaizen mental continua, mas é lógico que a gente não quer que esse vídeo seja tão longo, então nós vamos continuar em um outro episódio, né? Mas o que isso quer dizer, pessoal? A gente fala muito sobre a parte mental aqui no treino esportivo, e uma coisa que eu quero dizer baseado nisso é que a gente tem que estar relaxado para trabalhar. Se você vai querer viver de trade, você não vai poder estar toda hora na frente do computador tenso, né? Tenso, achando que a qualquer momento vai tomar um head, que a tua entrada você vai fazer com medo, porque não pode tomar aquele gol, porque isso não pode acontecer, e isso para sua mente vai ser terrível a longo prazo. A gente tem que entender que o trade, mais uma vez falando, né, é algo a longo prazo. Esse a longo prazo é no mínimo 30 dias. Então você não pode ficar se preocupando com o jogo de hoje, com o jogo de amanhã, com o jogo de ontem, ou tomar decisões no jogo de hoje baseado nos jogos de ontem, seja o green ou seja o red. Essa é uma parte extremamente difícil da gente conseguir conciliar. Eu posso dizer da minha parte que eu consegui administrar isso com o tempo, errando para hoje poder dividir muito bem essa parte. Eu vou dizer que sou perfeito? Não. Ainda erro, ainda algumas vezes deixo o emocional tomar conta, mas é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu acho que essa parte do livro demonstra muito bem que o atleta de ponta, ele precisa relaxar, ele precisa descansar, ele precisa estar bem com aquilo para se desenvolver de forma máxima, tá? Para ele poder oferecer o máximo que ele tem. Então, para quem gosta de técnica de relaxamento, né, yoga, fazer meditação, tudo isso ajuda pra caramba antes de uma sessão, né, de treino esportivo, antes dos jogos, após os jogos, conseguir zerar a mente para que a gente consiga dar o próximo passo. Beleza? Então o conteúdo de hoje era sobre isso. Vou voltar a fazer? Depende da sua resposta, depende se você vai querer que eu continue. Coloque aí nos comentários, deixa bastante like, que aí eu continuo aqui com essa passagem para a gente falar mais sobre isso e mostrar mais para vocês sobre esse maravilhoso livro aqui. De repente alguém já tenha lido ele, mas é um livro que está me abrindo muito a mente aqui no treino esportivo, tá bom? Forte abraço, tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Fechou!